Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Eu estava já com saudades de compartilhar algo aqui com vocês, de estar aqui com vocês. Então estou feliz de estar gravando novamente esse vídeo aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre história. Será que história é importante? Você gosta de história? Você gosta da história? Qual que é a sua história? Qual que é a história da reflexoterapia? E eu vou contar um segredo para vocês. Eu não era boa em história e quando me falaram, minha equipe, tô ficando chique, quando me falaram, Juliane, você deveria gravar um vídeo falando sobre a história da reflexoterapia. Eu pensei, sério, cara, será que é algo que as pessoas querem saber? Então eu precisei de um tempo para meditar sobre esse assunto, porque quando a gente tem um pra que fazer algo, por que fazer algo, a gente vai bem mais motivado, faz muito mais sentido. E isso é uma coisa muito legal, já que vocês ter um pra quê, um porquê é uma coisa boa para motivação. Mas tá, antes disso, para quem não me conhece ainda, eu sou Juliane Cavalcante, sou reflexoterapeuta, sou uma apaixonada pelo desenvolvimento emocional, pelo autoconhecimento e eu sempre falo, né, os nossos pés, o nosso corpo é um reflexo do nosso ser, um reflexo do que está acontecendo na nossa mente, dentro de nós. Então, voltando, e quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal. E olha, você vai gostar desse vídeo, eu acho que você vai querer compartilhar ele. E dá um joinha também se você gostar do vídeo. Mas voltando, então eu fiquei refletindo, para que falar sobre a história da reflexoterapia? Eu precisei de um tempo. E aí eu encontrei alguns praquês muito significativos mesmo. Então esse vídeo não vai ser só um vídeo sobre a história da reflexoterapia, vai ser um vídeo de reflexão sobre por que a nossa história ela é tão importante, por que a nossa história ela faz diferença. E na verdade, nós somos aquilo que nós contamos sobre a nossa história. Você sabia disso? Isso. Aquilo que eu acredito, que eu conto sobre a minha história, é aquilo que eu sou, é aquilo que eu termino vivendo de novo. Mas vamos lá, eu encontrei alguns praquês muito significativos, como eu falei. E eu quero compartilhar primeiro com vocês esses praquês. Primeiro, eu pensei, as pessoas que me seguem, elas se interessam por reflexoterapia, talvez elas tenham vontade de ser reflexoterapeutas, então para elas, elas vão gostar de saber um pouco da história da reflexoterapia. Talvez algumas se tratam ou querem se tratar com esse método e também vão gostar de saber de onde vem. E o mais impactante, além desses dois, que são muito significativos já, o outro motivo do porquê estou gravando esse vídeo, para quê, a frase de um filósofo que ele diz o seguinte: aqueles que não conhecem a sua história estão fadados a repeti-la. Ou aqueles que não conhecem a sua história estão fadados a fracassar novamente, a repetir novamente. Então, por isso também é tão importante a gente conhecer a história, a nossa história. Conhecer a história da reflexoterapia também. Porque se a gente não conhece a nossa história, se a gente não aprende com ela, não valoriza, qual vai ser o resultado? Repetição, legal? E aí eu tenho uma frase que eu acho que é minha, pelo menos não me lembro de que tenha sido de algum livro, sobre isso também. Um outro porque é importante saber da nossa história, é porque uma árvore sem raízes não sobrevive. Uma árvore sem raízes não sobrevive. E talvez além uma árvore, trazendo essa analogia para nós, sendo essa árvore, mesmo que nós tenhamos as raízes, mas quando nós não reconhecemos as nossas raízes, muitas vezes a gente não vai reconhecer os frutos que a gente produz, a gente não vai reconhecer as flores que a gente produz na vida. E eu posso dizer que eu sou prova disso, eu vivi isso. Para muitas pessoas, com 20 anos, eu já tinha feito muita coisa. Eu morei fora, morei 8 anos na Alemanha, conheci outros países, aprendi 4 idiomas para alguém que achava que era péssima em idiomas. E eu brinco que se eu tiver com fome, eu ainda consigo arranhar mais uns 2. Mas eu não tô falando isso para dizer os idiomas que eu sei falar. O que eu tô dizendo é que apesar de ter vivido
bastante coisa, eu tinha a sensação de que não tinha feito nada, de que tudo aquilo não tinha muito valor. Por quê? Porque eu não reconhecia a minha história, as minhas raízes. Então parece que a gente não reconhece também os frutos que a gente dá. E a gente tá meio que seca, sempre querendo algo mais, insatisfeito. Então esses são os 4 motivos que eu fiz. Faz sentido sim fazer um vídeo sobre a história da reflexoterapia. Então vamos lá, vamos começar e eu vou convidar você para ficar até o final com a gente, porque eu tenho um presente bem especial para vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito e vão tirar muito proveito. Então fica aí até o final. Então a história, e junto com a história da reflexoterapia, a gente vai fazer várias analogias, reflexões sobre a nossa vida. Então você vai gostar bastante desse vídeo. Então começando sobre a história da reflexoterapia, para você conhecer um pouquinho, os dados, né, mais antigos de onde vem a história da reflexoterapia, muitos dizem que ela vem da China, mais ou menos há 5.000 anos atrás, né? A China tem toda essa riqueza de terapias integrativas, mas as provas mais, digamos, concretas, né, elas nos levam para o Egito, isso mesmo, para os egípcios. Existe aí um pictograma, um registro de uma tumba de um médico egípcio fazendo aplicações da reflexoterapia. Eu vou tentar colocar aí no vídeo para você ter ideia do que se trata. Então existem esses registros de que e nessa cultura, né, nessas culturas era muito valorizado, né, essas terapias, essas práticas como medicinais. E aí, será que a origem disso é no Egito? É na China? E aí? E o que isso agora, o que a gente pode trazer para nós, para a nossa reflexão da nossa história? Você sabe as suas origens? Você sabe o nome dos seus avós, o nome dos seus bisavós? Você sabe de onde eles eram? Ou melhor, você já se interessou por isso? Ou, tipo, para você, tanto faz? Qual a sua origem? Qual a sua raiz? E às vezes, dentro da nossa história, também não se sabe tão bem se era daquele país ou desse país, os nossos bisavós, mas a gente já tem um norte, pelo menos, das nossas origens daí. E aí eu queria fazer outra reflexão, a gente poderia ficar aqui brigando, né? É da China, é do Egito, e se tiver influência dos dois, né? E com certeza tem, e no seu caso talvez, ou no caso das pessoas que assistem, elas sofrem um conflito. Ai, eu não sei quem é meu pai, eu não sei quem é minha mãe. E aí? Olha só, muitas vezes na história existem influências diferentes. Se você teve um que te trouxe isso, outro que te trouxe outra coisa, um que te trouxe a vida, outro que te trouxe referências. Então, tem muito mais a ver como a gente vai contar a nossa história, mas isso a gente vai deixar mais lá pra frente. Mas essa reflexão, então às vezes a gente não sabe tão bem das nossas origens, mas existe um interesse da gente por isso. Isso seria uma parte importante para nós mesmos. Então, seguindo com a história da reflexoterapia, então essas origens, há controvérsia se do Egito ou da China, mas existe essa imagem que eu vou colocar aí que data ou que mostra para o Egito. E depois disso, sabe-se também que na Europa Central, já ali nos anos 1500, 1800, era uma prática, como não, digamos, existia o investimento nessa prática de médicos, né? de pessoas da medicina estudando como estímulos em áreas específicas do corpo refletiam em outras áreas do corpo. Só que aí não era conhecido necessariamente como a reflexoterapia palmar, podal que a gente tem hoje. Eram terapias reflexas ou massagens reflexas, terapias de zonas, né? Zonoterapia, terapias de zonas, massagem reflexa. Então era nesse contexto que era feito aí na Europa Central, na Alemanha, por exemplo, em Leipzig, né? Inclusive, um médico escreveu um livro sobre terapia para zona, né? Terapia por zona. Então, também houveram estudos em Londres, na Rússia,
que mostravam esse efeito reflexo, estimulando uma zona do corpo que refletia em outra zona do corpo. Então aí dos anos 1500 a 1800, eu posso também colocar aqui alguns nomes para vocês, se quiserem pesquisar mais, nomes de alguns médicos que são citados na literatura sobre a história da reflexoterapia. Olha só que interessante, a gente falou só um pouquinho da história e olha quantos povos já envolvidos para que eu, por exemplo, hoje seja uma reflexoterapeuta. E aí, gente, quero trazer outra reflexão muito importante pra gente e que às vezes nos deixa muito sensível. A sensação de que nós estamos sozinhos, abandonados, que eu faço tudo sozinho. Quem nunca ouviu alguém dizer, eu já desde os 8 anos trabalhava, eu cresci sozinho. E hoje eu vou falar de uma maneira dura, mentira. Assim como para mim hoje ser uma reflexoterapeuta, olha só o quanto de histórias houve. Histórias no Egito, histórias na China, histórias na Europa Central, para que hoje eu esteja aqui de jalequinho branco contando uma história da reflexoterapia para vocês. Então, para que cada um de nós exista hoje, muitas histórias foram vividas, muitas batalhas foram travadas, talvez muitas brigas foram compradas, muitos amores foram vividos, ficou até um tanto filosófico isso, mas fato é que a gente não existe sozinho. Então essa coisa de você achar que é sozinho no mundo é uma mentira, é uma crença mentirosa que a gente carrega, porque para a gente existir, para a gente estar aqui hoje, várias histórias existiram. Várias pessoas foram cuidadas, porque os mamíferos, os seres humanos não sobrevivem se não tiver absolutamente ninguém para cuidar deles, para gerar eles de qualquer maneira, né? Então é uma mentira, porque para a gente estar aqui hoje, existiram várias histórias que permitiram que hoje eu esteja aqui para contar essa história. Faz sentido para você? Então, como nós vimos, várias pessoas tiveram essa contribuição na Europa Central para esse estudo da terapia de zonas, da massagem reflexa, mas quem levou o crédito por essa terapia de zonas foi um americano, Fitzgerald, nomes difíceis, né? Então ele se dedicou, ele aplicou isso bastante no seu trabalho como médico. Ele atuava em Londres, em Viena, né? Então ele realmente dedicou ou incluiu essa prática na medicina. Ele percebia que o estímulo em algumas partes do corpo refletia em outras partes do corpo. Mas essa técnica, essa ferramenta, né, essa massagem não foi tão bem aceita pela área da medicina, né? Não foi abraçada, por assim dizer, pela medicina tradicional. E isso é uma coisa também que talvez a gente pode trazer para a nossa história, né? Lembra lá da frase do começo, um homem que não conhece a sua história está dado a repeti-la? Hoje é interessante também, felizmente hoje já muitas técnicas elas têm sido integradas, né, à medicina tradicional, como a reflexoterapia, a quiropraxia e várias outras técnicas têm sido às vezes até incentivadas por alguns órgãos relacionados à saúde. Têm sido também incluídas em alguns postos de saúde, isso é uma coisa muito legal, porque existem ferramentas muito boas, como vocês, se não assistiram ainda, uma live que está gravada, né, da Reli, que sofria 10 anos com distúrbios emocionais, aparentemente uma depressão crônica profunda, e que em 3 meses, fazendo terapia, fazendo a reflexoterapia, conseguiu fazer o desmame de toda a medicação. Existem técnicas da PNL, da inteligência sistêmica, que às vezes com 3 sessões você muda totalmente o significado que você estava dando para a sua história até agora. Então a gente pode aprender com isso, olhando para essa história nesse sentido dessas ferramentas integrativas serem valorizadas. E voltando, então esse médico, o Fitzgerald, ele levou o crédito por essa terapia de zonas. E aí na sua história como médico, ele ganhou, digamos, adeptos. Um casal de médicos, agora eu vou ter que colar o nome, Joseph Shelp,
Riley e a sua esposa, eles começaram a trabalhar nisso também, junto com o Fitzgerald, aplicar isso nos seus pacientes, terem bons resultados e também dedicarem mais para criar novos diagramas. E aí surgiram realmente diagramas específicos relacionados aos pés, porque até agora tudo que a gente falou era muito relacionado às zonas do corpo. E eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês entenderem o que são essas zonas. E a partir daí, desse trabalho com o Riley, né, com esse casal Riley, surgiram diagramas mais específicos relacionados às zonas nos pés. E a partir daí também houve uma enfermeira que se dedicou bastante a esse trabalho de estudo das zonas dos pés, criando realmente mapas, né, e diagramas específicos dessas áreas nos pés. E ela ficou conhecida como a mãe da reflexoterapia, sim, uma enfermeira chamada Eunice Ingham. Inclusive existem livros dela, as histórias que os pés contam e as histórias que os pés contaram. Vou tentar colocar aqui na legenda para vocês também. Então ela ficou sendo conhecida como a mãe da reflexoterapia. Então ela mapeou os pés em relação a outras zonas do corpo e se dedicou exclusivamente, ou se concentrou nessas zonas nos pés. E legal, interessante também é que ela levou isso para a comunidade em geral, para massoterapeutas, podólogos, para a comunidade. Qual era o intuito dela? De que as pessoas pudessem se beneficiar dessa técnica e também beneficiar seus arredores, né? Seus familiares, seus amigos, aplicando isso em si e nas pessoas ao seu redor. E é uma coisa que a gente está fazendo hoje aqui, quando a gente compartilha esse conteúdo com vocês aí no YouTube. O que a gente quer, né? O que eu quero é que vocês apliquem, vocês sintam a melhora no corpo de vocês, que apliquem aí no familiar, né? Claro que o que vocês aprendem aqui não é o suficiente para irem fazer terapia, né, com outras pessoas, mas sim podem aplicar em vocês e sentir esse resultado. Então olha só que legal, como a história positivamente também pode repetir-se, né? E isso é algo muito bom. Continuando, mas antes de continuar, lembra que no final eu tenho um presente para vocês. Então, continuando, houve a Eunice, ela começou a ensinar essa técnica também. E uma das suas alunas, Margarida Goltoth, esses nomes, gente, essa enfermeira formada pela Margarida, ela trouxe essa técnica pra gente aqui pro sul da América, pro Paraguai. Ela veio servir como missionária e trouxe essa técnica e teve a coincidência, o ocorrido de atender a esposa do presidente do Paraguai, na época o Stroessner. E a partir daí, essa técnica ela foi bem valorizada e ela pôde ensinar essa técnica no Instituto Conaras, no Paraguai. E o ano retrasado eu estive no Paraguai visitando uns amigos e tive o prazer de saber que ela, a Margarida Goltoth, ainda está viva com mais de 90 anos, lúcida. Então é mais uma prova que realmente fazer reflexoterapia é muito bom. E eu terminei ganhando um livro bem antigo, escrito por ela sobre a reflexoterapia. Claro, está em espanhol, né? E eu fiquei muito feliz com isso, de ter de reencontrar a história, né? De reencontrar algo que eu tinha estudado e poder ter acesso ali na vida real. Então a técnica chegou até o Paraguai. Tá, Juliane, como é que a técnica chegou no Brasil? Vamos lá. Então, mais ou menos nos anos 80, alguns brasileiros foram para o Paraguai aprender essa técnica. Entre eles, o Eric Mota, provavelmente vários outros, eu vou citar agora o Eric Mota. E ele foi para o Paraguai para aprender essa técnica e trouxe a técnica para o Brasil, para São Paulo especificamente, onde outros terapeutas também aprenderam a técnica. Um bem conhecido, Osni Lourenço, também um grande profissional da reflexoterapia, da aula de reflexoterapia. E esses profissionais aqui no Brasil, eles começaram a perceber algo muito interessante, que se tratava da parte emocional. Ou
seja, já havia os mapas da parte fisiológica, ou seja, o reflexo de estimular alguns pontos específicos no pé e o reflexo em outras partes do corpo, como estômago, pâncreas, fígado, dores musculares, né, partes específicas, mas eles perceberam que as pessoas vinham se tratar, por exemplo, por uma dor de estômago, e depois elas retornavam dizendo que estavam muito mais calmas, mais tranquilas, mais serenas, menos ciumentas e questões assim. Então se percebeu uma relação dos nossos órgãos, né, do nosso corpo, com as nossas emoções. E hoje isso é algo muito conhecido, já bastante falado, né? A psicossomática, existem vários médicos que são a favor, né? Que mostram como isso funciona. Existe um livro muito bom, Quem Ama Não Adoece, A Doença como Linguagem. Existem alguns médicos que eu sigo, que eu gosto muito dessa relação que eles fazem psicossomática, né? Outro vídeo talvez a gente fala mais sobre psicossomática. Mas então, a partir daí, o Osni, Eric Mota, outros terapeutas foram percebendo que existia uma relação emocional, que cada órgão ele representa mais uma emoção. Então daí surgiu a reflexoterapia emocional, que hoje é o grande sucesso, né? O queridinho. As pessoas procuram muito mais por questões emocionais muitas vezes, né? Então surgiu aí um estudo sobre a correlação emocional dos órgãos, que emoção está mais representada em cada órgão, e talvez hoje já eu pelo menos vejo uma visão mais abrangente, às vezes não é um sentimento específico, mas existe a função daquilo ali no nosso corpo, que também tem a mesma função emocional. Eu costumo dizer, né, o que o corpo faz no físico, ele faz no emocional também. Mas não vamos entrar tanto nisso, que o vídeo é sobre a história. Então aí, Osni, Eric Mota, Ademilson Zerede, Glauco Rocha, Wellen Barbosa, vários profissionais, inclusive, depois eu falo talvez mais de alguns, contribuíram para a história que pelo menos, eu pessoalmente vivo hoje da reflexoterapia. Com certeza houveram vários outros que contribuíram para a história em geral. Então daí começou também a ser feito um estudo do formato dos pés, a personalidade, distinguir ou criar padrões, ver padrões de personalidade segundo o formato dos pés, baseado no conhecimento de um alemão, de um livro de um alemão, que fala sobre isso. Vai estar aí embaixo o nome dele para vocês também poderem saber. Então, a partir daí foram se intensificando ou fazendo-se mais estudos sobre essa parte da personalidade, essa parte emocional, e mais agregando-se outras ferramentas à reflexoterapia, que eu considero isso riquíssimo, né? Então, técnicas de coach, técnicas de PNL, para a terapia aplicada. Então, para quando se aplicar, não ser só a reflexoterapia, a gente tem outras ferramentas que a gente pode utilizar também. E agora já estamos aí por volta dos anos 90 e alguns desses profissionais trabalharam juntos, depois se separaram, formaram novas instituições e assim foi seguindo. E aí eu pessoalmente pude fazer a minha formação, pude aprender na minha formação no método Virtus, um conteúdo riquíssimo, um material muito rico, muito bom, e tive a oportunidade também, a felicidade de ser convidada, de terem visto o meu potencial naquele momento mais do que eu mesma, e poder dar aula com esse material incrível que eu aprendi muito, muito mesmo. Então eu tive o privilégio de dar aula junto com outro profissional que me ensinou muito, né? O Glauco Rocha, um grande reflexoterapeuta também. Então pude aprender muito com tudo isso. E isso, gente, aí vamos voltar para a nossa história. Isso que é a coisa fascinante, a coisa fantástica. Quando você consegue pegar, tomar, receber tudo isso que fez parte, né? Então você fica com um conteúdo rico e você tem a possibilidade de fazer algo mais, de agregar algo mais a tudo isso que foi te dado, ou de fazer algo bonito com tudo isso que foi te dado. Então, por exemplo, hoje eu trabalho atualmente independentemente
E posso dizer que estou agregando algo novo ainda à reflexoterapia, que a maioria dos terapeutas não tem, a inteligência sistêmica. Por quê? Porque eu sou muito boa? Não, porque graças a toda essa história, graças a todas essas pessoas que se dedicaram a estudar, formar material, e eu recebi muita coisa prontinha. Então eu também posso agora colocar um pouquinho mais, eu posso agregar algo, eu posso trazer algo mais para isso, porque eu já recebi muita coisa. Imagina se eu tivesse que ter estudado tudo isso. E assim é com a nossa história. Quando a gente consegue pegar, tomar tudo que nos foi dado, a gente tem a possibilidade de fazer algo mais, fazer algo bonito com aquilo, acrescentar, melhorar, do que quando eu tô ainda brigando, talvez porque lá atrás houve uma separação entre empresas, entre sócios, entre meu chefe, entre meu pai e minha mãe, entre meus avós. Então, quando eu tô brigando ainda com a história lá atrás, eu não tomo tudo que foi possível chegar até mim. Claro que eu tô falando aqui da reflexoterapia, todo o conhecimento que foi possível chegar até mim, toda a experiência. E de novo, lembra que a gente falou lá no meio do vídeo? Para que tudo isso, para mim, existe hoje, muitas guerras foram travadas, muitas brigas, muito amor também, então tudo isso vai fazer parte. Na nossa família vai ser parecido. Vão ter desavenças, vão ter brigas, vão ter separações, vão ter mortes, mas tudo isso é o que nos compõe. E é com tudo isso que às vezes eu consigo fazer algo mais mágico, algo novo, algo que ainda não existe, daquele jeito, né? Do que eu ficar brigando com a história. Então, por isso que eu achei que dava para fazer essa junção muito legal nesse vídeo, da história da reflexoterapia, do que me trouxe até aqui como reflexoterapeuta, com a nossa história. E será que foi só flores nessa trajetória? Não, teve grandes desafios de me tornar profissional, de desvincular de outros profissionais, de uma empresa. Então sempre vai ter desafios, mas se a gente toma toda a nossa história com todo o aprendizado, toda a riqueza que ela traz pra gente, a gente tem a possibilidade de fazer algo novo, dar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais, graças, e não porque eu sou melhor e os outros foram terríveis, horríveis, não, porque graças a tudo isso eu tenho a possibilidade hoje de fazer algo novo, trazer algo a mais, implementar, às vezes melhorar algo. E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Então chegamos aqui, como a reflexoterapia chegou até mim, né? Então através da instituição Virtus, tive grande conhecimento, me formei, me tornei professora, dei aula usando esse material, e hoje estou criando minha própria metodologia, incluindo ferramentas que eu acho fantásticas, como eu já citei, que trazem muito essa importância desse valor do conjunto onde a gente vive, né? Inteligência sistêmica e outras ferramentas, PNL e assim por diante. E aí para vocês, eu disse que tinha um presente para vocês, né? Mas para finalizar, eu gostaria de deixar vocês com uma pergunta, uma reflexão. O que você pode fazer hoje de bonito, de novo, de legal na sua vida, se você realmente receber tudo que te deram te deram na sua história? O que você vai poder fazer se você realmente pegar toda a sua história, recebê-la completa? O que de bonito você vai poder fazer hoje na sua vida? Ou será que você precisa de ajuda para poder ressignificar essa sua história? Qual é a história que você conta sobre a sua vida? E esse é o presente e é o desafio também que eu tenho para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um PDF para você contar a sua história. Isso, eu gostaria que você contasse a sua história. Você pode fazer nesse PDF, pode fazer em outro lugar. O PDF vai te servir como guia, mas eu gostaria que você me contasse pra mim, de verdade, a sua história. E como é que vai funcionar isso? Eu vou deixar também aqui meu e-mail. E você pode mandar para mim por e-mail, você pode enviar para mim por e-mail a sua história. E o que vai acontecer? Qual que é o presente? O que vai acontecer é que eu vou escolher
E aí gostaria de fazer um pedido para vocês, porque eu gostaria que o maior número possível de pessoas pudessem ter essa oportunidade de ressignificar a sua história. Então eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo e esse projeto, essa ideia, esse presente com outras pessoas. E vai funcionar da seguinte maneira: eu tenho atualmente 400 seguidores. Então, se eu receber 400 e-mails, eu vou separar 2 histórias para ressignificar. Então, eu vou entrar em contato com vocês através desse e-mail, desse telefone, que vocês me mandarem a história de vocês, e aí a gente vai fazer um trabalho de ressignificação da sua história através de uma sessão online. Não precisa ser presencial, e a gente vai ressignificar a sua história. Então, o que eu espero de vocês? Compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Escrevam a sua história. O que você conta sobre a sua história? Escreve a sua história, manda para mim, pro e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Manda a sua história para mim. A gente vai ler com muito carinho e a gente vai sortear, vai escolher se 400 pessoas, se eu receber 400 e-mails, eu vou escolher 2 histórias. Se eu receber 800 e-mails, eu vou escolher 4 histórias. E se eu receber mais do que isso, para cada 100 e-mails que eu receber, eu vou escolher uma história. Combinado? Então eu espero poder conhecer a sua história, conhecer o que você conta sobre a sua vida e mais ainda, poder te ajudar a ver isso, porque o que importa não são os fatos, são os sentimentos, as emoções que a gente tem em relação aos fatos. E é isso que a gente te ensina a ressignificar, a ver diferente essa história. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Se você não deixou ainda o teu joinha, deixa o teu joinha e compartilha, porque eu quero realmente conhecer a história de o máximo de pessoas possíveis. E quem sabe poder ajudá-las a dar um novo significado para a história dela, para que ela consiga receber isso com mais amor, com mais gratidão e assim fazer algo bonito, algo legal hoje. Um grande beijo para vocês!